Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Camila Gereton, tá? Sou ex-aluna da FASB, então sou da casa, sou egressa, né? Eu me formei em Direito, sou advogada há um pouco mais de 3 anos, tá bom? Eu sou também conciliadora judicial vinculada ao TJ Bahia e sou também mediadora extrajudicial independente, né? Eu atuo aqui em Barreiras, na Camob, não sei se vocês já devem ter conhecido pelas apresentações anteriores desse mini curso, né? A nossa Câmara de Arbitragem e Mediação do Oeste da Bahia. Bom, vocês podem perceber, portanto, que eu caminho bastante entre essas multiportas que vocês já ouviram falar também, né? Então, vou buscando várias alternativas de acordo com os interesses e necessidades dos clientes e das partes que chegam até mim. Bom, hoje nós vamos falar especificamente de uma dessas portas, que é a mediação. Vamos falar da mediação e das suas fases. A mediação que é a grande estrela aqui desse projeto. Como vocês podem perceber que hoje a gente vai falar dela mais destrinchada e vamos também fazer simulação depois, tá? Mas afinal de contas, o que é mediação? Vocês já devem ter tido acesso a esse conceito, né? Mediação é um método adequado de resolução de conflito, ou seja, é um dos MASCs em que o mediador, enquanto um terceiro, né, imparcial, ele vai facilitar o diálogo das partes para que elas mesmas possam alcançar uma solução para o conflito. O que difere a mediação dos outros métodos é a possibilidade das partes conversarem auxiliadas por esse terceiro que é capacitado, esse terceiro que tem uma bagagem, que tem uma caixa de ferramentas, né, que tem técnicas e estratégias específicas para ajudarem as partes a desenvolverem estratégias na busca das soluções consensuais. Como vocês já devem ter visto, é o que está previsto também na nossa legislação, certo? No nosso Código de Processo Civil e especialmente na Lei de Mediação, a mediação ela é recomendada para os casos em que as partes têm relação anterior, ou seja, uma relação continuada antes do conflito. Relações como, por exemplo, vizinhança, como, por exemplo, família, empresarial, né? Mas lembrando que é uma recomendação, não vejam isso como algo estático, né? Em que a conciliação se aplica aos casos em que não há relação anterior e a mediação se aplica aos casos em que há relação anterior. O importante é você saber as características dos métodos e verificar que em algumas situações pode ser que uma situação que a princípio não tem uma relação continuada, mas que você possa utilizar as técnicas da mediação. Assim como é possível fazer mediação em casos em que não havia uma relação anterior, mas que as partes estão precisando trabalhar melhor esse diálogo para tentar chegar a uma composição. Bom, qual que é o grande destaque, então, para a mediação? O grande destaque é a possibilidade que a mediação tem de conter as aspirais do conflito. Vocês podem ver, tem tabelinhas na internet até nisso, que mostram exatamente as fases em que as partes começam a evoluir no conflito. Então, as partes estão numa fase inicial, e ali de uma controvérsia, certo? E ali as partes ainda estão possíveis a se conversarem e chegar a um ganha-ganha. Depois as partes começam a evoluir, subir o degrau de escalada do conflito, né? E elas já começam a entrar no universo de ganha-perde. Então, alguém vai ter que perder, alguém vai ter que ceder alguma coisa para que esse conflito possa se resolver. Depois as partes já entram numa espiral muito mais conflituosa, em que não há possibilidade de alguém ganhar nada, né? É o verdadeiro perde-perde. Então, a mediação é um dos métodos que ajuda, né? Desde que você esteja diante de um profissional capacitado, competente, para ajudar essas partes a ficar nessa primeira escada. Então, ao invés de a gente ir lá para o terceiro, escalar esse conflito de uma forma que ele fique destrutivo, nós fazemos a abordagem construtiva, de modo que a gente consiga parar aqui, esse conflito não evolua, né? Não se desenvolva de uma forma negativa, e a gente consiga estabelecer uma boa comunicação para que as partes possam perceber quais são os reais interesses, necessidades delas e trabalhar em cima disso, parando aqui no ganha-ganha e que elas possam desenvolver as soluções, né, que melhor atendem ao que elas realmente querem. É aqui que a gente consegue perceber também a importância do mediador, né? Muita gente acha que o mediador é aquele profissional bonzinho, é como se fosse um psicólogo, é a pessoa que abraça a árvore, good vibes, etc. Não, o mediador é um profissional que demanda uma extrema capacitação, porque é um profissional que vai lidar com essas pessoas que estão ali à flor da pele, com problemas, com desgastes, que precisam resolver e que muitas das vezes batem na porta do judiciário, né? Já tiveram a oportunidade de bater na porta antes ou estão até mesmo dentro de um processo judiciário que eu vou mostrar para vocês as diferenças, mas são pessoas que têm desgastes e às vezes levam as questões para a justiça. Vocês mesmos tiveram essa perspectiva com o professor Asdrubal, né? Os números de processo, a quantidade de habitantes que a gente tem, a relação, o aparato que o judiciário tem não suporta. Então são pessoas que muitas das vezes foram até o judiciário, demoraram anos lá, tiveram um resultado ruim, então esperaram um terceiro decidir por ele, um juiz dar uma decisão, né, aquele do ganha, mas não leva, porque não atendeu ao real interesse. Então, são pessoas que já estão desgastadas, ou que já foram à justiça, ou que ainda não foram, mas que têm um conflito que precisa resolver. Então, o mediador precisa saber trabalhar muito bem essas partes,
né? Trabalhar a comunicação entre elas, utilizar toda a caixa de ferramentas, a gente usa muito essa terminologia, né? Porque é uma verdadeira bagagem que esse mediador tem de tirar a cada momento da mediação a ferramenta específica para que ele possa conduzir as partes a um melhor diálogo, a uma melhor comunicação, que elas consigam se perceber, se ouvir, se escutar, se respeitar e desenvolver efetivamente a problemática, separando as pessoas do problema, né? Desenvolvendo uma solução para o caso delas, de forma que ambos saiam satisfeitas. Então aqui a gente consegue perceber essa importância do mediador, né? E também porque a mediação tem sido tão difundida, assim como os outros MASCs, devido à superlotação do nosso sistema judiciário e da própria insatisfação dos usuários, né? Com esse caminho tradicional que a gente tem. Então, para você que não é do direito, você já pode perceber, né, que existe existem outros caminhos para que você, diante de um conflito, possa levar, né, esse problema seu para um profissional, esse profissional que é multiferramenta, né, que é capacitado, que é capaz de poder mostrar para você que existem caminhos diferentes diante de cada caso, né? Esse é que é o profissional, o grande profissional que vocês já até ouviram a Jenny falar, do advogado 5.0, né? Então, quem é advogado vai saber aqui como se posicionar diante desse caminho, e quem não é, quem é de fora do direito, vai poder perceber qual o profissional que ele precisa buscar. Bom, nós já sabemos um pouco então o que é mediação, né? Geralmente em quais casos ela é indicada, mas qual que é o ambiente que pode ser feito, né? Mediação ela pode ser tanto judicial como extrajudicial. A judicial, como o próprio nome já diz, ela é feita dentro do Poder Judiciário, geralmente vinculada aos CEJUSCs, né, que é os Centros Extrajudiciais de Solução de Conflito. Dentro do CEJUSC, as partes podem solicitar a mediação através de seus advogados, ou se tiverem, né, sem advogado, mas podem também ser indicadas de acordo com a natureza do processo. Lembra que eu falei para vocês que em alguns casos a mediação é recomendada quando há uma relação anterior entre as partes. Então, diante dessa identificação, ou percebendo que aquelas partes estão num conflito muito acirrado, que vai ter algum resultado prejudicial, elas podem ser direcionadas para própria mediação. A extrajudicial, por sua vez, é aquela que se desenvolve fora do Poder Judiciário, né? Então, extrajudiciário, o próprio nome já traz. Então, aquela que é desenvolvida geralmente em câmaras de mediação como a CAMOB, como a CAMAGRO, etc., que a gente tem na região, né? E dentro dessas câmaras vai ser desenvolvida procedimento de mediação, ou pode ser feita também em escritórios especializados, tem advogados, mediadores, enfim, profissionais que atuam de forma independente, né? Em seus próprios escritórios especializados de mediação, eles atendem e fazem também o procedimento de mediação. Bom, vocês já sabem agora qual é a possibilidade do ambiente, vamos avançar então para a nossa grande X aqui, quais são as fases dessa mediação, como é que essa mediação se desenvolve, né? Uma das primeiras fases da mediação é a pré-mediação. A pré-mediação é o primeiro contato que as partes vão ter, né, com o universo da mediação. Como que funciona? Geralmente aqui eu vou me aprofundar mais na mediação extrajudicial, tá? Dando o exemplo até porque vocês vão conseguir visualizar bem na simulação que vai ser feita, né? Então a parte, por exemplo, chega até a CAMOB, ou ela mandou uma solicitação, né, pela internet, ou ela pode ter ido presencialmente, mas geralmente os formulários são enviados pelo site, né? Então a parte solicita o procedimento de mediação, a CAMOB providencia o convite para a parte, né, para outra parte, para o outro mediando. Essas partes comparecendo até lá, o corpo técnico da CAMOB faz a pré-mediação e explica para as partes como que é o procedimento, como é que vai se desenvolver, explica todas as regras, tudo que elas precisam saber para que elas percebam se realmente a mediação é adequada para o caso delas. Se elas e seus advogados, se for o caso, se convencem de que realmente vai ser útil, né, as partes firmam ali um termo de compromisso da mediação, em que elas se comprometem que elas vão participar do procedimento de mediação, né, então vai ser agendada uma sessão de mediação para que elas possam ter ali o contato com o mediador. Lembrando que também nesse processo de solicitação da mediação, da pré-mediação, é possível que as partes escolham um mediador, né? Então a CAMOB tem uma lista, geralmente as câmaras têm a lista de mediadores disponíveis, ela pode escolher de acordo com a confiança delas, ou elas podem também delegar para a câmara para que a própria câmara escolha. Então, avançando, a gente vai depois para uma fase de declaração de abertura. É aquela fase em que as partes já assinaram o termo de compromisso, né? E agora elas vão para a sala, efetivamente, no dia da sessão, né? Com o mediador. Então, o primeiro contato das partes com o mediador que foi escolhido por elas ou que foi indicado pela Câmara. Então, o mediador, nesse momento, vai se apresentar, vai acolher as partes e seus advogados, né? Vai rememorar com elas, vai identificar se as regras ficaram claras para elas, né? Se elas estão cientes do procedimento e vai efetivamente dar início. É o momento também que o mediador pode explicar para as partes qual a expectativa deles com relação ao procedimento, né, e como isso vai se desenrolar. E assim a gente avança para a narrativa das partes. É o momento em que o mediador, né, vai dar para as partes o tempo de fala e de escuta para que cada um possa, né, cada mediando possa trazer com seus advogados a sua perspectiva, a sua questão sobre o ocorrido, e o mediador então ouve isso, colhe, e a gente avança para uma outra fase também, que é o resumo. É o momento em que o mediador
reúne as informações de tudo que ele ouviu, né? Então, reúne as informações do mediando A, do mediando B e conecta isso e confere com as partes se ele realmente entendeu o que elas trouxeram, né? Sobre o acontecido. É nesse momento aqui que o mediador pode identificar os reais interesses das partes, porque se vocês já ouviram falar, a gente tem como se fosse um iceberg, né? Então as partes, elas se fecham geralmente em posições, eu quero 10 mil, a outra eu quero 20 mil. Elas se fecham nisso uma posição, mas aí a gente investiga o que há por trás do iceberg. Quais são os reais interesses? Por que as partes estão sustentando esses pedidos? Por isso que eu digo que o mediador é fundamental para ter essas ferramentas de escutativa, de pergunta, de teste de realidade, coisas que vocês vão ver mais pra frente, mas que é um arsenal de ferramentas que ele usa para investigar, para ele descer esse degrau e entender por que as partes estão tão acirradas nesse conflito, estão tão fixas nessa posição. Então ele identificou os interesses através do resumo, ele já vai anotando, identificou os interesses, confere com as partes se efetivamente é isso, em que ele entendeu, né, os interesses, e vai montando uma agenda, que nada mais é do que os pontos principais de discussão dessa mediação, né, o que vai ser objeto de discussão, de resolução, que as partes vão debater e vão tentar chegar a um consenso. A agenda é importante exatamente porque as partes às vezes nem sabem que esse é o ponto X. Para elas é só 10 mil, é isso, porque aconteceu isso e isso. Então ele consegue linkar e observar, é exatamente isso, então a gente precisa tratar sobre esse ponto, sobre guarda, sobre visitas, etc. Vai linkando os pontos que precisam ser trabalhados para que as partes possam efetivamente sanar aquele conflito por inteiro, né? Observando cada um dos pontos. E dentro do procedimento de mediação é possível também uma das fases que se chama caucus. A caucus nada mais é do que a sessão privada. É aquele momento em que o mediador conversa somente com cada um dos mediandos e seu advogado, se houver, né? Então, assim, é uma oportunidade que tem durante a mediação de o mediador identificando que há algum ruído na comunicação das partes, que as partes estão com emoções muito à flor da pele, né? Não estão se comunicando bem, ou se ele sente que há alguma coisa que não está sendo trazido, que é importante para a resolução do caso, ele pode pedir para fazer a caucus com cada um dos participantes. Ele já vai ter esclarecido isso lá naquela declaração de abertura, né? Lembrando que a caucus está prevista no procedimento, mas é da particularidade de cada mediador utilizar, né? Cada mediador que se sinta à vontade. Tem mediadores que só fazem mediação só com caucus, não existe sessão conjunta. Já outros usam só sessão conjunta, quase não usam caucus. Então, é só uma previsão no procedimento sem que isso seja uma regra, assim, toda mediação tem que ter. É uma fase que está prevista, vai do feeling de cada mediador utilizar ou não. E da mesma forma a gente tem também a possibilidade para os advogados, que é chamada parada técnica, né? Então, dentro da mediação, é a possibilidade para quem for advogado aqui, né? Identificando na conversa com seu cliente, na sessão de mediação, se há um fato que é preciso ser trabalhado melhor, né? Se tem alguma questão ali da negociação que precisa ser desenvolvida, ele pode pedir para fazer essa parada e conversar especificamente só com o cliente dele e depois retornar à sessão conjunta para desenvolver melhor. Bom, se as partes mantêm um bom diálogo, se elas estão conseguindo trabalhar em cima da agenda dos interesses, né? Nós partimos para a fase de criação das opções e de negociação. Então, as partes vão começar aí a criar opções de soluções, identificando seus interesses. Então, percebi que é X é Y, vamos então trabalhar quais as opções que a gente pode resolver, né? A gente usa até a técnica de brainstorming, que é a chuva de ideias. As partes começam aí a pensar quais são as possibilidades de realmente resolver o seu conflito e começam a negociar isso. Desse desenvolvimento da negociação com todas as técnicas, né, as partes podem chegar a um consenso, elas podem chegar a um acordo. Se chegarem a um acordo, vão firmar o termo de encerramento com acordo, que vale como título executivo extrajudicial, certo? Então, as partes podem chegar a essa composição, como podem não chegar. E é importante que vocês saibam que o objetivo da mediação não é chegar ao acordo. O objetivo da mediação é o diálogo, é o desenvolvimento dessa relação, sobre esse conflito, né? Impedir que esse conflito escale, né? Trabalhar sobre essa perspectiva. Então, eu falo isso porque muitos mediadores se frustram porque participaram de uma mediação e não conseguiram chegar a um acordo, mas se ele conseguiu que aquelas partes saíssem de lá, compreendendo o que elas realmente querem, o que elas realmente precisam e conseguindo ouvir, escutar melhor a outra parte e também falar o que elas realmente sentem com relação àquele problema, o que elas realmente desejam com ele, isso aí já é fantástico, já é o objetivo da mediação efetivamente atingido. Então, nós temos a possibilidade de terminar essa mediação com um acordo ou sem o acordo. O acordo também, se for firmado, ele pode ser total ou parcial. É possível também na mediação, até pelo princípio da autonomia da vontade das partes, né? Que elas possam negociar apenas partes do conflito. Não, olha, a gente não conseguiu chegar a um consenso, mas a gente consegue entender que a gente conseguiu dialogar melhor, a gente consegue pensar em soluções de ganha-ganha. Então, por isso, a gente vai construir um acordo parcial, provisório. A gente quer tentar até tal data, a gente pode formalizar isso, é possível também.
Essas são as fases da mediação, né? Então, você pode visualizar também na mediação judicial. E daí você vai estar diante de um mediador judicial e não dentro de uma câmara, né? Dentro do procedimento lá, você vai passar por todas as fases. Vai passar pela pré-mediação, pela sessão de abertura, pela narrativa das partes, pelo resumo, pela agenda, pela criação de opções. Tudo isso o mediador judicial também vai desenvolver dentro do Poder Judiciário numa sessão de mediação, assim como a outra. Bom, essa então é a visão geral sobre a mediação e suas fases. Eu espero que vocês tenham compreendido como que é possível permear por esse universo, né? Tanto como mediador como advogado na mediação. Esse é o grande diferencial. Eu falo isso até por experiência própria. Quando eu estava na faculdade, eu não tive essa visão, né? Não me foi concedida essa visão sobre a possibilidade da mediação. Eu sabia que ela existia, mas não sabia especificamente como que ela funcionava, como que ela se desenvolvia, como que eu, enquanto advogada, poderia atuar na mediação, que é o que vocês viram com a Giane, né? Como que eu poderia atuar como mediador, é possível se capacitar como mediador, é possível proporcionar esse serviço para as partes, né? Isso tudo de forma técnica, com capacitação, né? E com essas ferramentas que é possível levar as partes a verem o conflito sobre uma outra ótica. Para quem não é do direito, eu espero que vocês tenham compreendido, né, que há outras saídas que não o Poder Judiciário, então já sabem que diante de um conflito, né, quais são os caminhos que são possíveis dentro de todos os que a gente já tratou, todos os outros professores também até aqui, vocês possam levar isso para um profissional, buscando um profissional qualificado, esse profissional que é multiferramenta e que vai saber analisar o caso de vocês e direcionar para a melhor solução. Bom, e o meu recado final é que eu espero que vocês possam ter visto, né, diante de toda essa explanação, que há aí um universo de possibilidades e que vocês podem fazer a diferença, né? Então não esperem, não continuem acreditando só que existe um caminho único de solução de conflitos, que é buscar o Poder Judiciário de forma engessada e tradicional. Vocês tiveram aqui possibilidade de ter acesso a conhecimentos amplos de forma muito mais aprofundada e aproveitem isso, vocês são verdadeiramente privilegiados. Nem todas as pessoas tiveram acesso a isso dentro da faculdade, com essa profundidade que vocês estão tendo. Então aproveitem, leve isso como um serviço diferenciado. Se forme, procure capacitação como advogado na mediação. Você vai saber utilizar todas as estratégias para identificar o que o seu cliente realmente precisa, né? Procure capacitação também, se você se interessar, como mediador, para poder prestar esse serviço de uma forma qualificada e poder ajudar mais pessoas a solucionarem conflitos. E é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado, tá? Que tenha sido realmente proveitoso e que vocês consigam visualizar todo o universo de possibilidades que vocês têm diante dos olhos. E percebam que o futuro já chegou, como eu sempre repito, né? O futuro é agora. Essa realidade já existe, não tem como fugir dela. Vocês precisam realmente colocar isso em prática. E é isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Um beijo e até mais.